Bom, pessoal, bem-vindos a mais um painel aqui no Rio Info. E esse painel é um painel muito especial, um painel que eu estou participando também junto aqui, batendo papo, com o querido Padre Omar, enfim, um super amigo. E a gente vai falar hoje aqui de um tema bem interessante, que é empreendedorismo e fé. Então a gente vai bater um papo aí com vocês, que eu espero que vocês curtam muito. Padre Omar, mais uma vez aqui no Rio Info, e dessa vez aqui em modo online. É uma honra ter a sua participação dentro de mais uma edição do Rio Info. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Peço que você faça aí sua apresentação inicial e a gente vai batendo um papo aí sobre esse assunto. Muito bem, meu amigo. Fico muito feliz, muito honrado em poder participar mais uma vez, de mais uma edição. Com um tema que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Empreendedorismo, inovação, fé. Então, a gente conseguir integrar, fazer essa amarração de uma maneira orgânica, nos ajuda a potencializar ainda mais o nosso trabalho. De tal forma, Alberto, que a gente precisa desses pilares muito bem consolidados em nossa vida para a gente poder enfrentar os desafios que não são poucos, né? Muita realidade para ser enfrentada. E se a gente exclui hoje o dado da fé, da dinâmica empreendedora, a gente tende a um fracasso muito mais rápido, viu? Não, é verdade. E eu acho que, enfim, nesses momentos aqui que a gente está passando por um momento assim, que foi de extrema dificuldade, agora as pessoas estão começando a ter uma retomada, e é muito importante, né? Dentro desse caminho, a gente tá podendo, enfim, tá amparado na fé para poder seguir em frente com as ações de empreendedorismo. Né, Padre Omar? O que você acha? Exatamente. A gente sabe que tem uma missão no mundo, né? E o empresário, o empreendedor, ele visa sempre a construção de uma esfera econômica que visa o lucro, né? Que visa o bem-estar, a compreensão de bem comum também está muito interligada à dinâmica econômica, né? A dinâmica séria, né? Que tem um respaldo ético. E a fé, ela não passa a ser, a partir desta visão, um elemento, um apêndice, uma coisa que fica ali, né? Que você pode ter ou não pode ter. Né? A fé em Deus, que a gente diz, né? A relação com a transcendência, que é o grande desafio, né? Desse mundo que a gente vive, como estabelecer uma relação de espiritualidade, de crença, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que esta relação possa me tornar uma pessoa melhor diante das minhas negociações, diante da minha capacidade de empreender, diante das inovações que quero propor. Então, a fé, ela normatiza o nosso comportamento, não nos deixa fugir da perspectiva ética. A fé autêntica é uma fé aberta, é uma fé que provoca diálogo. Imagina você dizer que tem uma relação com Deus, né, e você ser uma pessoa extremamente fechada, odiosa, corrompida nos valores. Né? Passa a ser, então, contraditório, pois a fé, ela tem uma base moral que ajuda a gente se colocar com muita integridade, né, diante de todas as relações comerciais, diante de todos os serviços prestados. Enfim, a fé é um elemento diferenciado, fundamental, Alberto, para a gente poder encontrar dias melhores, manter viva a nossa esperança e não atropelar ninguém, e não dar pernada nos outros. Né? Isso é muito importante, né? Porque a fé, ela segura o ser humano. Aquele que tem fé autêntica, aquele que respeita Deus, que tem temor a Deus, que tem uma referência realmente sobrenatural em sua vida, ele não passa por cima de ninguém. Ele sabe que o outro não é um adversário, o outro não é um concorrente, o outro pode ser um colaborador. E com isso a gente já diminui muita coisa. A gente já diminui, imagina, a concorrência é um elemento importante da lógica empreendedora, da lógica comercial, da lógica empresarial, é claro. Porém, essa concorrência, ela tem um limite ético. E se não somos, quem sabe, educados para compreender já de maneira imediata, ligado à praxis do negócio, a essa dimensão moral e ética,
a fé, porque é densa desses valores, nos ajuda também a nos colocarmos de uma maneira simples, de uma maneira verdadeira, não ingênua, mas de uma maneira ativa, bem posicionada para a gente poder desenvolver e progredir em torno do nosso trabalho. Até porque o trabalho, dentro da lógica da fé, ele dignifica o homem. E isso tem tudo a ver com a relação própria que temos, né, com o mundo. O trabalho ele faz parte da lógica. Há um santo da igreja, né, que eu gosto muito, chamado São Bento. Opa! Grande monge, São Bento. Olha aí. Não sei se dá para ver aqui, mas estou com a minha medalhinha de São Bento. São Bento, São Bento. Ele tinha uma máxima, né, muito importante. Ora elabora, reza e trabalha. Reza e trabalha. Então a gente não pode esquecer. Quem sabe hoje seja o grande mote para a gente poder empreender de uma maneira mais perseverante, né? Rezar e trabalhar. Nada cai do céu. Ainda que o cara tenha muita fé, se você não tiver a sua colaboração, se não tiver a sua participação. E aí, Alberto, a gente começa a entrar dentro da lógica própria, já que temos, do ponto de partida, né, no start aí, né, na visão propedêutica, uma base moral de crença religiosa. O segundo movimento, que é compreender a lógica própria do empreendedorismo, que é transformar ideias em projetos, e projetos que podem ser viabilizados, executados, a gente vai começar a perceber que esta mesma fé ela começa a iluminar todas as outras fases desta nossa competência empreendedora. Então, o Rio Info, por exemplo, você tem reunido já há muitos anos pessoas de várias disciplinas, é um evento de múltiplas competências, que traz a escola para perto, traz a universidade para perto, traz a indústria para dialogar, traz os cursos técnicos para poder estabelecer uma relação realmente de desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, você cria uma oportunidade de a gente poder falar também da fé dentro da lógica empreendedora. Isso mostra exatamente a visão multidisciplinar, porque também a fé ela tem coisas a contribuir, né? E ela ajuda a clarear, ajuda a trazer realmente novos sentimentos em relação à nossa capacidade técnica e empreendedora. O Padre Omar, queria fazer dois comentários muito rápidos. Eu lembro que você falou uma coisa aí que é fantástica, né? Tipo assim, as coisas não simplesmente não caem do céu, você tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que pedir a Deus para dar força para você seguir com os seus projetos. Eu lembro que eu estudei no colégio militar e tinha um capelão que era genial, um senhor genial. Lastimavelmente esqueci o nome dele. Mas chegava a véspera de prova, né, e a turma ia toda lá para a capela do colégio rezar e pedir a Deus para pedir para os santos iluminarem, aquelas coisas de aluno. Né? E ele sempre falava, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, santo não sabe física nem matemática. Vocês têm que pedir aqui para dar força, para vocês estudarem, para vocês... Agora, se vocês não estudarem, não vai acontecer. Se vocês não ajudarem um pouquinho, não tem como o troço acontecer. Então, eu lembro muito disso, né? Se você não fizer a sua parte, enfim, brincadeira à parte, mas se você não fizer a sua parte, a coisa não anda. Deus quer que você tente, que você siga, né? E eu acho que isso daí é uma coisa muito importante nesse caminho do empreendedor, porque vão ter obstáculos evidentes, vão ter coisas, mas vão ter muitas conquistas, né? Vai ter muita graça dentro do caminho, para quem segue esse caminho assim com valores, né, Padre Omar? É verdade, Alberto. A gente pode manter a relação de fé, a gente não tem erro nenhum você ser uma pessoa de fé, não tem problema algum, desde que essa fé ela gere diálogo e gere compromisso ético. E são critérios importantes para que essa fé seja realmente saudável. E nas relações de trabalho também a gente tem que aprender a ter respeito com a fé alheia. Sem dúvida. Né? Hoje a gente tem muito... Hoje, infelizmente, existem umas zonas de conflito nessas questões religiosas. Pessoas intolerantes. Né? E, fulano não quer trabalhar com ninguém por causa que ele é de outra religião. Não tem nada a ver. A gente não pode se afastar do outro, deixar de fazer um negócio com alguém ou de contratar uma pessoa porque a pessoa não tem a mesma
crença que eu trago, a mesma religião, né? Então, assim, são coisas que a gente ainda encontra por aí e que são muito danosas, porque tira, né, a dimensão mais bela da fé, né, que é exatamente você estabelecer uma relação de amor, de diálogo, de compreensão com todos aqueles. Mesmo os que não têm fé, merecem ser respeitados e devem ser respeitados por nós que temos fé. Então, a gente tem que nos cercar, de fato, de elementos valorosos para que a dinâmica do trabalho possa ser a cada dia mais empoderada de boas práticas, de soluções, né, de bons exemplos. É isso que vale. Às vezes, vou contratar fulano porque fulano é da minha igreja. Fulano, qual é a garantia que você tem que ele vai ser um melhor profissional do que o outro? O ponto de partida na lógica do trabalho, ainda que tenhamos a fé, é exatamente a competência estabelecida e a dimensão moral daquele sujeito. A pessoa vai ser honesta, a pessoa vai ser íntegra, a pessoa vai ser leal, vai ser pontual, vai ser, né, diligente no trabalho. É isso que importa. E se ainda tiver fé, melhor ainda, né? Então, Alberto, isso é muito bacana, né? Porque realmente a relação do trabalho com a religião sempre foi uma relação muito forte. A gente vai encontrar na história da igreja grandes homens e mulheres, né? Você imagina a formação da cultura ocidental, toda ela se deve ao cristianismo, né? Às universidades, aquilo que a gente tem hoje como reserva, como ambiente acadêmico, né? As universidades, se não fosse a igreja, elas não existiriam. Então, a igreja nunca, através da fé, se opôs ao bom desenvolvimento humano, ao desenvolvimento intelectual, às suas habilidades, ao avanço das técnicas, ao progresso da humanidade. Ao contrário, a igreja sempre incentivou e se coloca numa postura de servidora disso tudo. É uma palavra muito importante hoje, porque, inclusive, eu refletia hoje cedo, né, exatamente sobre isso. A missão da igreja é servir a humanidade e não se servir das pessoas. Então, no meu caso, que sou padre, eu estou aqui para servir você, né, para me colocar à sua disposição, né, para a gente poder criar relações que sejam colaborativas, para que todos possam encontrar a sua dignidade através do trabalho, para que a gente consiga ali equalizar os pensamentos, encontrar oportunidades. Imagina se a gente fosse colocar agora aqui uma análise de SWOT, né? Estamos fazendo aqui um plano de negócio e a gente vai incluir o dado da fé. Se a gente vai analisar os pontos fracos, os pontos fortes, Alberto, a gente vai já perceber que dentro dos pontos fracos e dos pontos fortes, a gente precisa criar uma equalização desses vetores, para que não haja um descompasso muito grande. E a gente consiga minimizar as ameaças, aquilo que nos deixa vulneráveis. Ao mesmo tempo, encontrar as oportunidades, né, elas só serão, de fato, vislumbradas na medida certa, com as pessoas certas, também na medida da nossa postura. Gente ruim atrai gente ruim. Gente boa consegue formar um time bacana. Então, tudo passa pelo caráter, tudo passa pelo posicionamento. Quem é corrupto, quem é safado, vai tentar procurar outras pessoas que tenham o mesmo tipo de identificação, né, para poder estabelecer relações, porque sabe que ali ele não vai ser desvelado. Né? Ao contrário, vai fazer composição em torno de coisas erradas. E quem é do bem também. Quem é do bem tem que procurar pessoas que sabem que são corretas para poder estabelecer boas relações de trabalho, porque nós temos inúmeros riscos. E aí, pensando as ameaças, né, dentro da lógica empreendedora, são muitas questões. São as questões trabalhistas, são as questões de compliance, é a política de integridade, as questões contábeis e tributárias. Enfim, existe uma série de questões, se não forem bem trabalhadas, ao invés de se tornarem oportunidade para a gente poder avançar mais e mais, né, no desenvolvimento do nosso trabalho, a gente acaba perdendo tempo. A gente acaba deixando de se posicionar de uma maneira muito mais inteligente. Né? E aí as oportunidades crescem. O Padre Omar, uma coisa que eu acho que é muito bacana, enfim, a gente está aqui no âmbito do Rio Info, né? O Rio Info é um evento assim, tão amplo, tão coletivo, tão diverso, que a gente tem
todas as expressões aqui, todas elas, tanto culturais quanto religiosas, todas elas são extremamente bem-vindas aqui e fazem parte aqui do nosso evento. E eu acho que uma coisa que é bacana, porque é assim, uma filosofia que eu sempre prego para o pessoal. Eu falo assim, gente, olha, para fazer negócio com alguém, a gente não faz negócio com quem a gente não gosta. E entenda aí, negócio manter uma relação, seja essa relação comercial, empresarial, até uma relação laboral, né? A gente não faz negócio com quem a gente não gosta. E para gostar de alguém, a gente precisa conhecer as pessoas, né? A gente tem que dar uma oportunidade da gente conhecer essas pessoas, de ter essa aproximação, de gerar esse bom ambiente. Como você falou, né? O bem atrai o bem. Então, acho que isso daí é uma coisa boa. Toda vez que você se junta, né, ou que você mantém uma relação com alguma pessoa que não está exatamente vamos dizer assim, na mesma sintonia, é sinônimo de lambança. Eu sempre falo isso aqui com a turma que está começando, é sinônimo de lambança. Pode ter certeza, né? Então, acho que isso daí é algo assim muito bacana, independentemente de nós sermos cristãos e católicos. Eu acho que o fato das pessoas terem um bem no coração, né, atraem boas coisas, atraem boas pessoas, enfim, e conduzem a gente para grandes conquistas. Uma coisa que a gente sempre discute muito é aquela coisa, né? Não adianta você ser o cara legal em casa, né? Você tem que ser o mesmo cara, né? É o Milton Alberto, em casa, no trabalho, no Rio Info, não importa onde, né? Então, a cara tem que ser exatamente a mesma. Eu não posso ter um personagem para o Rio Info, um personagem para casa, um personagem para quando estiver com os amigos. Não, tem que ser a mesma pessoa, né? Porque isso sim você está sendo ali verdadeiro e atraindo o bem para perto de você. Verdade, Alberto, verdade. A gente precisa, inclusive, criar essa sintonia, né, com o sagrado como um pressuposto epistemológico da prática empreendedora, pois a ideia ela nasce do insight. Então, quanto mais conectado com boas pessoas, quanto mais conectado com a natureza, com a oração, com a fé, com pessoas do bem, esses insights eles vêm de uma forma muito mais prazerosa. Você se conecta com pessoas boas, você vai ter ideias boas. Se você está desconectado das coisas boas, você dificilmente vai ter aí um insight, uma ideia e um projeto executado de uma forma bacana, porque tem maluco para tudo. Tem gente que consegue construir coisas incríveis em torno do mal, né? Então a gente não quer isso para a nossa vida, né? A capacidade empreendedora ela só gera felicidade no ser humano quando então ela visa o bem, quando ela visa o bem comum, quando todos são capazes de participar, de ganhar, de gerar riquezas para si, para os demais, de gerar as contrapartidas, né? O tema da responsabilidade social ele surge no Brasil através da Igreja Católica, né? Então é um movimento muito importante dentro da lógica do trabalho, da lógica social, das questões sociais, né? Assim como também a publicidade nasce, né? O termo publicidade, propaganda, também nasce no coração da igreja. Até hoje você tem no Vaticano o setor da propaganda fidei, setor de propaganda fidei, onde nasceu o conceito de propaganda, né? De propagação, de reverberação das boas ideias, dos conceitos, da doutrina, dos bons propósitos. Então, assim, a gente pode garantir realmente uma lisura, né, uma política de integridade muito bem constituída dentro da nossa atividade empreendedora, exatamente a partir desse arcabouço ético que podemos encontrar, né, em várias referências, em pessoas que são realmente diferenciadas, em livros, podemos encontrar bons exemplos em histórias, em vidas, e inclusive na própria religião. Vamos encontrar elementos saudáveis para a gente poder iluminar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Não, sem dúvida nenhuma. E eu aproveito aqui para os católicos de plantão, né? A gente está produzindo aqui esse painel, mas está tendo aqui um pouquinho de variação. Então,
Vamos todos aí orar para São Isidoro de Sevilha, o padroeiro da internet, para segurar essa conexão aqui no ar. E ir correndo uma boa. Mas, Padre Omar, realmente eu acho assim, quando você está como você disse, você está num ambiente bom, e a gente tem aqui no Rio Info, o Rio Info está chegando à sua 18ª edição, e enfim, ele nasceu lá atrás como um evento de TI, né, de tecnologia da informação. A gente veio se reinventando nesse tempo todo, e hoje o Rio Info ele é um evento multissetorial. A gente tem aqui pessoal de indústria, de serviço, enfim, dos mais diversos setores falando aqui. E o elo de ligação é a tecnologia, né? Então, como você fala, a tecnologia hoje ela é uma ferramenta. E a tecnologia só faz sentido se for uma ferramenta para gerar o bem para as pessoas, né? Para gerar o bem, que desenvolva as empresas, que gerem boas ferramentas para a sociedade, que melhore a vida das pessoas. Então, a gente tem que usar essas coisas, como você falou, esses insights, essas grandes ideias, toda essa preparação que venha trazer o bem para o pessoal, né? E quando a gente fala muito aqui de empreendedorismo, Padre Omar, a gente não está falando só do empreendedor, né, clássico, cara que teve uma ideia, vai montar uma empresa. Você tem empreendedor dentro da família, dentro da empresa, na sociedade de uma forma geral. Tem empreendedor dentro da igreja. Então, isso é todo dentro da religião, né, para ficar um pouco mais amplo até, é toda uma visão assim, é uma atitude, é uma característica, né? Mais do que simplesmente aquele cara que vai, não, vou montar uma empresa, estou empreendendo para montar uma empresa. Não, você empreende por diversos objetivos e metas, né? Isso. Acredito que em torno do tema da tecnologia, das metas, dos objetivos, né, para que isso seja realmente impregne a nossa sociedade, né, a gente precisa fomentar, Alberto, o estudo do empreendedorismo, né, mais próximo do ensino fundamental e também mais próximo aos idosos. Ensinar as ferramentas do empreendedorismo, né, a metodologia, o desenvolvimento de negócio, porque a indústria criativa hoje, por exemplo, né, a economia criativa, a criação de novas startups, tudo isso daí vai passar necessariamente, não vai ficar mais atrelado ao ambiente universitário, né, ou apenas a uma comunidade de artesãos e tudo mais. Isso tem que atingir toda a sociedade para a gente poder constituir uma rede. Já certa vez eu conversei contigo da ideia de a gente constituir aqui no Rio de Janeiro um parque tecnológico, onde a gente consiga também... Vai fazer. Vamos fazer. Vamos rezar por isso e vamos trabalhar. Reza e trabalha. Reza e trabalha. E a gente precisa, Alberto, exatamente através de um processo de educação, né, para a formação de uma cultura empreendedora. Uma cultura empreendedora exatamente mais diluída dentro de diversos segmentos da sociedade, não apenas concentrada, né, no ensino universitário, com as pessoas que podem estudar ou ter uma oportunidade de girar ter algum capital para poder criar a partir desse capital, girar aí as suas ideias. Eu acho que a cultura empreendedora ela pode ser um pouco mais solidária, ela pode ser mais democrática, ela pode entrar realmente, pode ser mais inclusiva, né? Ensino, né? Exatamente. A gente precisa aprofundar, né, e, ao mesmo tempo, né, aproximar. Porque a cooperação dentro do empreendedorismo é fundamental. Sem dúvida. Ninguém empreende sozinho. Né? A cooperação, a colaboração. Você, na construção de rede, é a mesma coisa nas ações sociais. O empreendedorismo social, hoje, ele é uma realidade. Está crescendo. Os negócios sociais, são novas categorias que estão presentes aí e que estão tendo aí um fomento muito especial. Já tem algumas pessoas que estão se destacando nesse segmento. Agora a gente precisa aproximar mais e mais. Cada pessoa. Olha, o dia que a gente conseguir trazer o ensino do empreendedorismo
o ensino fundamental, para o ensino médio, né, para a base, né, mais jovem de nossa sociedade, a gente já vai despertar pessoas para uma nova economia, para uma nova dinâmica econômica, né, que vai trazer realmente novos elementos, a sustentabilidade. Né? Imagina você pensar a dinâmica econômica e empreendedora do mundo hoje, excluindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. É impossível você pensar. São temas que estão aí para nossa reflexão, a Agenda 2030, né, que é para todos nós, que nos ajuda a refletir, não somente as questões ambientais, mas as questões econômicas. Estava rezando para São Isidoro de Sevilha, para você voltar, Padre Omar. Então, a lógica empreendedora, ela gira em torno dessa base valorosa, dessa rede que precisa ser construída de forma, né, colaborativa, de uma base realmente ética que vai nortear o nosso compromisso, e tudo isso subsidiado por tantas outras instâncias que querem ali investir, que querem consumir aquilo que é próprio do empreendedorismo. Será que a atitude ou os produtos oriundos de uma capacidade empreendedora, o resultado final, ele é vendável? Como é que está o layout disso? Onde a gente escoa a produção daquilo que é resultado da nossa capacidade empreendedora? A gente precisa criar um fluxo melhor. A gente precisa fazer balanços mais precisos. A gente precisa fazer um estudo de impacto econômico sobre a atividade empreendedora no nosso estado do Rio de Janeiro, né? E pulverizar a competência empreendedora. É um conhecimento que não pode ficar restrito a meia dúzia de pessoas. Né? O desenvolvimento de um plano de negócios, né, de pessoas transformar sua ideia em projeto, não pode ficar restrito. Então, se não temos ainda tecnologia acessível a todos, vamos criar a rede. Tem um que tem a tecnologia, tem um outro que tem uma boa ideia, tem outro que tem um espaço, tem outro que tem a mão de obra. Vamos juntar força. Tem que ter alguém para nos ajudar a unir essas pontas. Né? E eu tenho certeza que o Rio Info, gerando essas reflexões, né, ao longo de todas essas palestras, né, que têm sido produzidas de forma tão competente, né, por você, né, trazendo grandes nomes, né, de nosso país para refletir, eu tenho certeza que vamos encontrar soluções, vamos encontrar caminhos novos para a gente poder desenvolver a nossa atitude empreendedora. O Padre Omar, eu acho que, inclusive, assim, o Rio Info tem como essa proposta, e principalmente esse ano está acontecendo isso, né, ele tem está criando essa malha aqui no Rio, no estado do Rio, mas também já está abarcando o Brasil aí como um todo, né? Então a gente tem essa edição, está sendo a edição com maior participação dos outros estados. A gente tem uma participação gigante aqui, está tendo, aspas, eu vou dizer que é de uma forma boa, a invasão dos argentinos. A gente criou aqui, tem diversos painéis, eu sugiro vocês a darem uma olhada no que eles estão fazendo lá. A turma que está aqui nos assistindo, conteúdo vindo da Europa, conteúdo vindo dos Estados Unidos, a gente está criando essa malha. E o que me deixa feliz no Rio Info é o seguinte, eu poder falar para todo mundo assim, gente, olha, esse conteúdo todo, não sou eu que estou bolando, é todo mundo que está participando. É uma construção assim, tão coletiva, tão, sabe, assim, tão, como eu estava falando, antes da gente começar, a gente chegou a 80... esse Rio Info vai ultrapassar 100 horas de conteúdo inédito em 2 dias de evento, efetivamente. Então, eu fico muito contente dessa contribuição, e não sou eu que estou fazendo isso. O que está fazendo isso é todo mundo, essa construção. E eu lembro de uma coisa, só para, não quero me estender muito, mas em cima do que você falou da colaboração, da coletividade, de um ajudar o outro, eu lembro quando eu montei minha primeira empresa, 3 mil anos atrás, não quero nem dizer quando, tinha sempre aquela visão assim, não, estou montando uma empresa, vou desenvolver o software, vou criar uma equipe de vendas, vou criar uma equipe de treinamento, equipe de não sei o quê. A empresa tinha tudo, você só inchava a empresa. Hoje em dia, a visão é totalmente ao contrário, você tem foco no que você faz, aí você tem o seu parceiro que vem fazer a venda, fazer o suporte, fazer a distribuição, fazer o treinamento.
Então, isso daí é uma coisa que junta, inclusive, gera, multiplica, exponencia as oportunidades, e você não tem você deixa de carregar aquele coisa muito grande para estar focado. Eu acho que isso daí você consegue construir grandes organizações, mas todas elas muito colaborativas, e eu acho que o caminho para a gente é esse aqui. Padre Omar, como você sabe, se me deixar aqui, eu falo 3 dias inteiros, né? Então, eu vou ficar calado, mas a gente já está aqui chegando no final. Peço que faça um encerramento aqui desse nosso painel, que, puxa, como eu estou curtindo estar aqui com você. Bom, Alberto, eu agradeço aí a audiência de todo mundo. Desejo um Rio Info realmente diferenciado e muito especial, né? Não presencial. Eu costumo dizer que o presencial, o virtual e o presencial são reais. Né? Os dois são reais, as duas atitudes, né? Elas são densas de verdade, de valores. Não existe oposição entre virtual e real. Não existe. Ao contrário, porque o virtual não se opõe ao real, mas ao presencial. Porque o real está presente nas duas realidades, certo? Verdade. Então, assim, dessa maneira, a gente sabe muito bem que o Rio Info, né, Rio de Janeiro precisando tanto de grandes eventos, o Rio de Janeiro precisando tanto de diálogo, precisando pacificar as relações institucionais, o Rio de Janeiro precisando fomentar ainda mais a cultura, a sua dinâmica própria, da sua vocação primais, que é ser uma cidade turística. Hoje tem a oportunidade, né, de sediar, né, a partir da internet, ter a sua origem aqui, no seu coração, esse grande evento nacional, aberto ao mundo todo, estimulando a reflexões, oportunizando que as boas práticas empreendedoras sejam apresentadas, os cases sejam apresentados, as soluções sejam apresentadas, criando uma convergência entre todos os segmentos e setores que compõem a cadeia produtiva empreendedora. E isso daí, Alberto, é realmente algo genial. E você conseguir trazer isso hoje através das plataformas digitais, né, isso é de grande importância. Né? É algo realmente muito bacana, que nos alegra muito, né, perceber que o Rio Info cumpre sua missão, né, e agora no momento de distanciamento ainda social, de impossibilidade de deslocamento, a gente poder ter acesso às informações e ter esse estímulo ainda mais crescente, né, a partir aí desse que está aí atrás de você, do nosso Cristo Redentor, né? Que ele nos ajude a empreender mais e mais. Né? Como padre do Cristo Redentor, quero deixar meu abraço a você. Estou vendo o Cristo Redentor tricolor. É uma homenagem, sabe que eu... Uma homenagem, né? E a gente fica muito feliz, tá? E desejo tudo de bom para você. Um evento muito, muito, muito especial. Tá? E obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouco sobre a relação fé, ética, moral e cultura empreendedora. Obrigado, muito meu irmão. importante para todos nós. Padre Omar, só tem um último pedido aqui para todo mundo que está nos assistindo aqui no Rio Info e depois do Rio Info, que, apesar da gente não estar aqui no Cristo Redentor, esse ano estamos fazendo tudo virtual, acho que só dê aquela bênção para o Rio Info, para os participantes do Rio Info aqui, para a gente fechar o nosso painel. Que Deus nos abençoe, nos inspire cada vez mais, que as ideias, os insights venham sobre nós, né, inspirados por Deus, e que Ele nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sucesso no evento. Muito obrigado, Padre Omar. Pessoal, continuem ligados aqui no Rio Info. Tem sempre um conteúdo muito bom aqui aparecendo. Aproveitem bastante. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo. Tchau.